Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales Ordakji e hoje eu vou falar aqui com vocês um bate-papo sobre meios de financiamento de projetos culturais, algumas formas, é um bate-papo descontraído e também falar um pouquinho sobre como foi o processo do projeto, o que você pensa. Foi uma performance que aconteceu na cidade de Santos no mês de abril e que ela se estendeu e se desdobrou em outras ações artísticas que além da performance em si, que a gente foi em espaços públicos de Santos, em três determinados pontos, quando que eu, como performer vestido todo de branco, convidava as pessoas a escreverem no meu macacão com canetas de variadas cores o que elas pensavam sobre qualquer coisa daquele momento em locais de grande circulação e movimentação econômica da cidade. Então foi bem interessante o experimento, tive muitos relatos de pessoas que estavam passando por momentos difíceis, muitos relatos de fé. Foi um projeto bem interessante de se escutar, de se investigar. E ele se desdobrou, como eu falei, em outras duas ações, que essas ações foram uma exposição de fotografias, que foi realizada no MIS, no Museu da Imagem em São de Santos, e também na produção de um curta-metragem documental, que também exibimos no MIS e que estamos exibindo em alguns pontos e a caminho de enviar para festivais de cinema. Esse bate-papo aqui é justamente sobre meios de financiamento de projetos culturais. Como você tem uma ideia de um produto artístico, de um projeto artístico, seja produto ou serviço, e como você faz para captar recursos no sentido de viabilizar essa obra da melhor maneira possível, da maneira correta de ser produzida, com recursos para pagar todos os profissionais, para se pagar e para produzir a sua obra, o seu projeto. Existem algumas opções, uma delas foi a opção que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é o PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado, que ele abre anualmente inscrições para receber projetos de todo o estado. Então, é muito concorrido o edital, cerca de 5% das pessoas que enviam são contempladas. Eu tive o privilégio de ser contemplado justamente com esse projeto da performance. Eu também fiz outros projetos culturais e sempre é tentativa e erro, tentativa e acerto. Um deles é um livro que eu fiz chamado Monteclar, A Terrível e Inesperada Jornada de um Palhaço Sonhador, num edital bem específico que tinha do PROAC, que era de obras teatrais inéditas, ou seja, de dramaturgias teatrais que nunca foram encenadas. Então eu tive o prazer de fazer parte também dessa edição no ano de 2022, para publicar em 2023. E foi um privilégio, foi um prazer, foi meu primeiro livro, é uma obra que eu tinha já sonhado já há algum tempo, e ela se concretizou assim como outros projetos culturais que eu venho fazendo parte e eles vêm acontecendo. Então, um deles, uma das formas é o PROAC. É uma lei do estado de São Paulo que financia projetos culturais. A gente está num momento muito bom, todo o Brasil está num momento muito bom de leis de fomento à cultura, principalmente de fomento direto. Acabamos de atravessar a Lei Paulo Gustavo, que a Lei Paulo Gustavo foi e ainda está sendo agora em alguns municípios para ser executado até dezembro. É uma lei de apoio prioritariamente do setor do audiovisual, 70% para o setor do audiovisual, que foi impactado durante a pandemia, e 30% de outras áreas. E outro edital também que partiu no início da pandemia, que era a Lei Aldir Blanc. Agora existe a Política Nacional Aldir Blanc, que é uma política que durante 5 anos vai fomentar ações culturais de todo o Brasil, tanto de estados e de municípios. Então, todo o Brasil tem direito a ser contemplado, todo município todos os lugares do Brasil têm a possibilidade de utilizar esses recursos de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo federal do repasse de recursos. Então, eu falo da cidade de Santos, que na cidade de Santos tem uma oferta cultural muito grande. Como meios de financiamento e de incentivo à cultura, cada município tem suas políticas próprias, ou não tem política, ou quando tem um movimento cultural mais articulado, consegue, com o poder público, estímulos para a área, estímulos para a categoria. A cidade de Santos é uma cidade pioneira nisso, tem muitos editais voltados à cultura. Um deles é o Faculte, que apoia a cultura de pessoas do município de Santos. Tem um curso de arte preta de Santos, vai
ter a lei de fomento ao teatro, a lei de fomento à música, tem também o concurso de apoio a curtas-metragens de ficção da cidade de Santos. Santos tem uma oferta cultural muito grande, também tem editais focados para a produção cultural. Então, o nosso município tem meios de financiar a cultura, seja de estímulo do poder público diretamente, de uma verba do poder público para contemplar projetos culturais, e também da forma de captação de recursos, por meio do Promicult, que ele se assemelha à Lei Rouanet, mecenato. Então você envia seu projeto para aprovação, e seu projeto já aprovado, você vai em busca de empresas que vão isentar impostos para patrocinar o seu projeto cultural. Então, é um meio mais difícil, porque você tem que ter contatos, você tem que ter lobby, você tem que ter um projeto que vá de encontro com os objetivos e propósitos das empresas que você vai buscar. Burocraticamente é mais difícil. É bem mais difícil, é bem mais complexo esse tipo de patrocínio e investimento da cultura, tanto por parte da Lei Rouanet, como por parte do Promicult. Também tem o PROC-ICMS, que também se assemelha de esferas, né, de isenção fiscal e de contemplação dessas empresas. A Lei Rouanet abrange empresas de todo o território nacional. O PROAC-ICMS, que também é um programa de isenção fiscal do governo do estado de São Paulo, é só de empresas do estado de São Paulo. E o Promicult é só de empresas de Santos. E, claro, todos têm suas regras específicas, seus padrões específicos. Tem esses modos de financiamento da cultura, de fomento direto, de captação de recursos no sentido de mecenato. E uma das formas é o crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Muitas pessoas utilizam essa forma, é uma forma que eu gosto bastante da ideia da forma do financiamento coletivo. Porque, por exemplo, um livro, você tem ideia para realizar um livro, você coloca numa das plataformas, tem diversas plataformas de financiamento coletivo, tem sempre seus prós e contras, tem suas taxas das plataformas, mas você tem a possibilidade de oferecer para os seus amigos, para amigos de amigos, ou até para completos desconhecidos, que eu, inclusive, já ajudei projetos que eu não conhecia as pessoas diretamente, mas eu gostei da proposta e eu queria receber os benefícios daquela proposta por conta dessas plataformas de financiamento coletivo. E elas basicamente oferecem recompensas de acordo com a quantidade de valor investido para aquele projeto acontecer. Então, por exemplo, eu quero produzir um livro, um novo livro. Então, eu posso fazer recompensas de R$20, com R$20 você ganha o seu nome na dedicatória do livro como agradecimento. Com R$40 você já ganha o livro, o seu nome. Com R$60 você ganha o livro, o seu nome e o marcador de página. Com R$100 você ganha todas essas coisas, mais uma camisa exclusiva. Com R$2.000 você ganha 10 livros para ser distribuídos para a sua empresa. Com R$5.000 você ganha o direito de colocar uma participação especial do logo da sua empresa no lugar legal do livro. Então, tem sempre isso, claro, que eu estou falando, são só alguns exemplos. A pessoa que vai criar o projeto, que ela vai determinar esses parâmetros de recompensas. Apesar de ser mais difícil, é muito mais. Se você não tem contatos, é claro, se você não tem um aparato burocrático muito forte ainda, é muito melhor você tentar essas formas de financiamento, de fomento direto, apesar da grande concorrência, do que você tentar o mecenato, por exemplo. Porque realmente é muito mais difícil, você vai competir com pessoas que não é necessariamente que têm projetos melhores, mas têm uma estrutura melhor para administrar aqueles recursos e para prestar contas daqueles recursos. Então são diversos âmbitos burocráticos, porque, por exemplo, uma das coisas que muitas empresas pegam nisso, por exemplo, você tem que ter uma empresa de porte ME para poder captar recursos de isenção fiscal. Tem algumas leis de incentivo que falam assim, não, você pode fazer com MEI, você pode fazer com pessoa física, mas as empresas que realmente patrocinam, que são empresas grandes, que já têm uma política interna delas focadas para fomento de projetos culturais, dentro do estatuto delas, elas não permitem que isso seja feito para empresas sem ser, no mínimo, porte ME. Então, são coisinhas que na lei é uma coisa, mas no financiamento dessas empresas é outra. Então, eu indico vocês irem nessa parte do fomento direto. Existem diversas leis agora, e diversos fomentos voltados à cultura em todo o Brasil. A cultura está sendo um pouco olhada agora
o financiamento dos trabalhadores da cultura estão sendo vistos. Desde a pandemia, a gente tem visto que os artistas são importantes. Nosso PIB da cultura ultrapassa o PIB do setor automobilístico, para vocês terem uma ideia. Além de ser enriquecedor para a alma, é enriquecedor financeiramente também. Essas são algumas formas de você concretizar o seu projeto cultural, financiar ele da mesma forma que eu concretizei esse do que você pensa, que inclusive eu estou gravando esse vídeo por meio desse projeto, que eu tive o prazer de fazer parte. Eu convido todos vocês a pesquisarem mais ele aqui no canal, no Instagram. A gente tem um Instagram próprio do que você pensa, que é performance_OQVP. E até uma próxima, se cuidem e até logo.